Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Search Talks. Hoje a gente vai conversar sobre a jornada do SEO, ali desde o CLT até o empreendedorismo. E para trocar essa ideia comigo, eu tenho a honra hoje de poder falar que ela é uma das minhas amigas, mas não só isso, né? Ela é uma pessoa que está aí há muito tempo no SEO, foi uma pessoa que me inspirou muito, principalmente nesse meu processo de ex-CLT e empresária hoje. Então, nesse processo todo, eu tive que ter uma rede de apoio, eu tive que ter pessoas ao meu redor, e ela foi uma dessas pessoas. Ela hoje está à frente da maior ferramenta de SEO e inteligência artificial do mundo, e eu tenho a honra de ter ela aqui hoje com a gente para conversar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Liz. Muito obrigada por estar aqui, né? A Liz mora em Portugal, então estamos aqui fazendo uma ponte Rio-Portugal para você conseguir gravar aqui com a gente. Poxa, obrigada. Eu que agradeço o convite. Era o meu sonho estar aqui no podcast da Júlia. Estou realizando um sonho hoje, então, poxa, muito obrigada. E pelos elogios também fico muito, muito feliz em saber que eu ajudei na sua jornada também. Boa. E aí eu fiz uma enquete no Instagram, falei, galera, vai rolar esse papo que todo mundo sempre pediu pra Liz vir no podcast, vai rolar. Eu falei, cara, a gente pode falar sobre SEO e inteligência artificial, mas, pô, a Liz aqui tem uma quantidade absurda de conteúdo lá na Niara, né, pra quem quiser saber mais sobre inteligência artificial, então vocês podem acompanhar ali já nas redes sociais pra saber mais sobre isso. Mas a gente também tem uma coisa em comum, que é essa mudança de carreira ali da CLT para o empreendedorismo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, que pela votação lá foi o que vocês mais quiseram ouvir. Para começar, então, por aqui, a primeira pergunta que eu tenho é: como é que você começou a sua carreira em SEO? E o que te motivou a seguir em SEO, né? Porque eu sempre falo que existia a galera que caía, tropeçava em SEO, e hoje existe a galera que escolhe fazer SEO. Você foi uma dessas que tropeçou e um belo dia, acidentalmente, estava fazendo SEO? Exatamente isso. SEO me encontrou, eu não estava procurando na época, foi em 2009, se eu não me engano, e estava lá lendo um livro de Google Marketing do Conrado Adolfo na época, e aí ele falava rapidamente sobre um case da Juliana Flores, que ela otimizou o site, apareceu no Google e vendeu muito mais por causa disso. Aí eu falei, caramba, que legal isso, vou tentar fazer aqui na empresa que eu trabalho. Eu trabalhava na época como assistente de marketing, era mais offline do que online, sabe? Então, comecei a tentar no site mesmo, e naquela época eu achei até legal, assim, porque eu consegui otimizar e eu buscava no Google aparecer com o nome da empresa, coisa básica, né? Eu achava o máximo na época. Mas aí depois dali, eu acho que depois de uns 4 meses, se eu não me engano, que eu descobri o SEO e eu comecei realmente a trabalhar de fato na área, e foi meu primeiro emprego nessa área. Então, o SEO me escolheu naquela época e, coincidentemente, quando eu terminei de fazer a minha graduação em marketing, e não tinha marketing digital ainda e tudo mais, eu fiz programação web, né? Porque eu tentei me encontrar ali no meio do caminho, não queria fazer o marketing offline, fiz programação web, aí depois que veio o SEO na minha vida, e graças a Deus acabou unindo as duas coisas, né? O desenvolvimento com o SEO. Eu acho que assim, todo mundo, até eu diria ali os anos 2018, 19, 20, que foi quando o SEO começou a ficar mais popular, todo mundo caiu, tropeçou em SEO, né? Comigo foi a mesma coisa. Eu fazia biblioteconomia, entrei num negócio que não tinha nada a ver com nada, um estágio na Americanas.com na época, e aí era um estágio para eu ajudar os produtos a ranquearem melhor nas buscas, não só no Google, mas nas próprias buscas dentro da Americanas, no site, né? Então, para olhar ali pro catálogo. E aí fui tropeçando também, caí em SEO. Então, assim, é isso. Todo mundo dessa época, um pouco mais das antigas de SEO, né? Quem estiver assistindo que entrou agora e escolheu o SEO, isso não era uma coisa comum, porque não era nem falado. Até porque não tinha uma Júlia do SEO na época, né? Então, assim. Não tinha uma Lisane. Não tinha muito conteúdo aí na internet, tinha mais no Twitter, eu lembro, tinha muito conteúdo no Twitter. Mas, muita lista, né? Que a galera botava pra gente seguir. Mas assim, não tão didático, vamos dizer assim, como tem hoje em dia. Boa.
E aí, quais foram os seus primeiros passos ali como SEO na CLT? Qual foi a sua jornada ali como SEO? Você entrou nessa primeira empresa fazendo marketing mais ali offline, mas o que te consagrou ali em SEO no seu processo de CLT? Quando eu descobri o digital, olha, eu pareço velha. E aí eu fui para uma outra empresa, né? Nessa que eu estava, quando eu li o livro, não tinha esse espaço para o digital, eu fui para uma outra. E aí eu lembro que eu fiz o meu processo seletivo e perguntaram se eu sabia fazer otimização para o YouTube. Isso em 2010, sabe? E eu falei, sim, sei fazer. E eu não sabia fazer nada. É que ele fala assim, aí depois você aprende e se vira até entrar. Eu tive um mês, que foi um período do meu aviso prévio ali, né? Pra realmente, cara, cair dentro, assim, em SEO e aprender mais do que eu sabia na época. Então, tive ali esse um mês. No meu primeiro emprego CLT, como no digital, ainda não era só SEO. Então, eu fazia SEO, anúncios e também métricas. Era aquela coisa assim, tipo... Até porque nos anos ali 2010 até 2015, era difícil você encontrar pessoas times que eram só SEO, né? Era mais uma perninha ali do marketing, né? Era fazendo meio que pra tapear ali o site, tipo... Mas aí eu sempre tive isso na minha cabeça de... É melhor eu ter a experiência do que o salário em si, né? Então, assim, eu saí desse meu primeiro emprego, depois eu fui para... eu acho que eu fui para o Compra Fácil, que nem existe mais, não sei se você lembra do Compra Fácil, você lembra? Não sei se eu lembro. É tipo Americanas, mas bem menor, assim, do e-commerce. E nesse e-commerce, no Compra Fácil, eu fui para ganhar praticamente o mesmo salário, né? Que eu ganhava nessa empresa que eu fui para o meu primeiro digital, assim. Mas tinha um nome. Aí eu falei, cara, eu vou para o Compra Fácil, eu vou ficar ali, de repente, um tempinho, né, para fazer o meu nome e vou para uma outra empresa. E o Compra Fácil, eu era sozinha em SEO, cara, o e-commerce gigantesco, assim, naquela época, não tinha muita ferramenta, não tinha nada, assim, para ajudar, era só de console e, assim, quase nada de auxílio para gente, então foi um bom aprendizado para mim. Isso que ano, mais ou menos? Acho que foi em 2011 que eu estava no Compra Fácil ali. Eu fiquei Você imagina, né? Tipo, em 2011, ter uma pessoa só para fazer o SEO de um e-commerce inteiro. Mas é uma coisa que a gente acha absurda, mas, cara, eu vou te falar, tem até hoje, eu tô falando inclusive com o e-commerce que é muito grande aqui no Rio de Janeiro, que até hoje tem ninguém fazendo SEO. Até hoje a gente sofre com essa mesma questão, né? É um problema que se perdura aí. E aí tinha vários parceiros na época, sabe? Tinha páginas da Globo e de outros parceiros, assim, que era bem grande, Compra Fácil na época, e era só eu, né? Então eu ficava, assim, doida para fazer, assim, doida de tanto trabalho que tinha que fazer, mas aí veio aquela coisa de você pensar em ganhar experiência e não tanto no salário no início, né? Porque eu saí do Compra Fácil para a terceira empresa ganhando mais do que o dobro do meu salário, né? Do Compra Fácil. Por quê? Eu já tinha aquela experiência de uma empresa grande, de algo que... De um cargo também, né? Quando você sai de a carreira inteira, né? Você tem ali o generalismo de marketing, mas você se especializa em alguma coisa. E isso também faz com que você tenha... Provavelmente, né? Porque não é sempre que acontece, mas provavelmente salários mais altos, depois você consegue ir mais longe também na sua carreira, né? Você consegue se especializar melhor numa área. Sim, mas acho que além disso, de você se especializar em outras áreas, você pensa... Eu nunca fui de pensar muito à frente. O pessoal fala, pensa em 5 anos, 10 anos, eu não consigo. Pô, você vai estar viva daqui a 1 hora? Eu espero que sim, porque a gente tem que sair pra jantar ainda, exatamente. Então eu espero que sim. Cara, eu consigo pensar, de repente, em 2 anos, né? Assim, o que eu vou fazer depois daqui? O que eu posso fazer para chegar no meu próximo objetivo? Mas eu não consigo pensar em muito longe, até porque você falou, né? Eu não sei o que eu vou fazer daqui. Não sei nem que tecnologia vai estar aí no ar daqui a algum tempo, eu não tenho ideia. Então, mas eu sempre fui de planejar o meu próximo passo. Então, eu estou aqui no Compra Fácil, o que eu posso fazer depois? Então, eu vou trabalhar pra caramba para poder fazer aquilo ali.
Então, acho que isso é legal também, né, do profissional, pensar no que ele pode fazer acima e se preparar para quando a oportunidade chegar. Boa, exatamente. E aí, quais eram suas principais funções como analista de SEO lá, quando você começou no Compra Fácil? Quais eram... Curiosidade mesmo, só pra eu saber se é as coisas que a gente faz até hoje. Tipo, você lembra mais ou menos o que você fazia lá? Como é que era a sua rotina de SEO quando você começou como analista de SEO? SEO era muito valorizado na época, assim, valorizado de dar resultado, não de equipe, porque era só eu. É isso. É tipo, é o exército de um homem e de uma mulher só, no caso, né? Tipo, você tem que fazer tudo. E naquela época, principalmente, era muito mais fácil de você gerar resultado, né? Então. Era a época da keyword stuff, então, assim, era mais fácil, entre aspas, de você acabar ranqueando, né? Com suas páginas. Então, era conteúdo que eu fazia era olhar sempre o PageRank. Naquela época tinha o PageRank. E o meu gerente, na época, ele achava... Não podia cair o PageRank. Né? Teve um dia que caiu e ele ficou desesperado. Ele falou, o que houve? Caiu o PageRank. Ele até colocou na nossa página, acho que na nossa página inicial do site, o PageRank do Compra Fácil. Tipo, tinha uma honra, né, a defender. Olha o meu PageRank. Ele falou que aí ele fez o cálculo, sabe, de vendas, aumentou as vendas porque as pessoas viram, confiaram mais. Tinha umas coisas assim do PageRank, né? Mas era olhar muito o Search Console. Né? E eu acho que assim, quando a gente tem um site muito grande, cara, vem muito problema. Então, era 1000 problemas todos os dias, seja de indexação, seja de 404, seja... É folga. Você tentar resolver problemas, vai sempre vir mais. Eu falava lá, quando eu trabalhei na Americanas, eu falava que era enxugar gelo, né? Porque era tipo eu e mais 2, 3 pessoas ali no time de SEO, olhando pra SEO técnico, enquanto tinham, sei lá, 300 pessoas botando a mãozinha no site junto comigo. Aí é injusto, né, porra? 3 contra 300, tipo, não tem como. Então você fica enxugando gelo, você vai vendo onde você consegue atuar ali da melhor maneira possível. Pois é, era muito, muito isso, assim, de tentar corrigir os erros. Sempre aparecia mais do que era resolvido. Sempre. Tipo, você nunca fala, nossa, pô, essa auditoria... Tô zerada. Exatamente, esse problema resolvi tudo. Não tem como. E mais do que a gente falando aqui de hard skills, quais foram as soft skills que o mercado corporativo te deu? Porque a gente já vai emendar logo depois para falar sobre a transição da CLT para o empreendedorismo, mas eu acho que passar pela CLT é muito importante, porque você ganha uma quantidade de soft skills ali que você tem que ter jogo de cintura, né? Então, assim, o que você destacaria nesse processo ali da CLT que te preparou para hoje como empresária? Acho que a parte da comunicação, né? Ainda mais em SEO, a gente tem que se comunicar com todas as áreas. E aí, desde desenvolvimento, métricas, todas as áreas. E também de saber como se comunicar com cada área. O que a pessoa tem que ouvir de mim, o que ela espera, como que ela vai me entender, sabe? Porque a forma com que eu falo com o TI não é a forma que eu falo com o dono da empresa, por exemplo. Então, eu tinha... nem o KPI, né? O KPI que você leva para o dono da empresa nunca vai ser o mesmo KPI que você vai levar para a tecnologia. Então, tudo isso, a forma de... muda, né? Exatamente. Então, essa comunicação, né, que eu tinha, no CLT, na época, eu tive que levar para depois, quando eu fui consultora de SEO, porque aí eu também tinha vários clientes e às vezes um estava no momento, o outro estava... Um estava com o dinheiro contado e estava ali contando, esperando que SEO fosse a salvação da pátria, o outro estava numa etapa que entendia mais de SEO, enfim. E eu tinha que me comunicar com todos eles para que eles entendessem, comprassem a minha ideia e estivessem junto comigo ali para o resultado, sabe? Então, acho que isso foi o mais valioso, assim, da CLT. E você acha que também isso te facilitou vender SEO depois? Porque como consultora, você... Assim, eu falo até por mim. Tipo, hoje eu como
dona, CEO, enfim, fundadora, o nome que vocês decidirem encaixar aqui, eu, como essa pessoa não optimiza, o que eu menos faço é SEO. Eu fico até torcendo para eu fazer SEO, eu fico ansiosa no dia que eu tenho task de SEO para fazer. Mas assim, você tem que quebrar muito galho ali. No comercial, no financeiro, no RH, no tudo, né? Então, você acha que isso também a CLT te ajudou nesse aspecto? Porque eu sinto que eu consigo vender muito melhor SEO hoje por eu ter passado por empresas maiores e ter entendido a estrutura dessas empresas também. Sim, e aí vem a confiança também. Você tem muito mais confiança para vender hoje. Mas acho que você também é assim, né? Quando a gente tem uma comunicação muito mais próxima do nosso cliente, às vezes a gente não tem nem que se matar no comercial, porque ele vai indicar você para outras pessoas. Então, isso também aconteceu muito comigo, né? Eu comecei como consultora, acho que foi em 2014, 2015, não lembro agora, vai fazer quase 10 anos aí. E ao longo desse caminho aí, eu acho que eu nunca fiz prospecção ativa, por exemplo, porque eu tinha um cliente que me indicava para outro, me indicava para outro, e aí eu conseguia... tem cliente comigo já, que está até comigo hoje, que eu faço algumas coisas com ele, sei lá, desde 2019, sei lá. Então, essa comunicação e essa confiança que a gente consegue gerar, sabe, com os clientes, o nosso trabalho, com o que a gente faz, acaba proporcionando outras coisas também na empresa. E uma delas é a venda. Boa. E aí, agora entrando nesse novo caminho, né, de deixar a CLT, eu não sei nem se você se lembra dessa conversa que a gente teve uma vez, mas eu lembro, eu tava na Bahia, e aí Você estava na Bahia? No dia que ela me deu uma lição de moral dela falar, você nunca vai estar pronta, não tem o momento certo, não sei o quê. Eu tava na Bahia, nas minhas férias, e aí eu falando o quanto que eu tava querendo, né, mergulhar de cabeça, né, na minha empresa, eu tava querendo tirar o band-aid, que é, né, você sair ali do mundo onde você tá corporativo e você ali já tem os seus clientes e tudo mais, e fazer essa transição, porque todo mundo faz essa transição ali aos poucos. E eu tava nesse aos poucos, mas o meu aos poucos tava bem aos poucos, né? Eu já tava assim, já tinha passado do tempo ali. E aí, eu lembro quando você me deu esse choque de realidade, eu estava nas minhas férias na Bahia, sofri por um dia na Bahia, mas eu lembro que você me contou como é que foi a sua versão. E isso me marcou muito. E aí eu queria que você dividisse também. Qual foi o clique pra você de entender que você não queria mais ser CLT e que você queria ser consultora de SEO? Qual foi a mudança ali que você teve? Tipo, quando você falou, pô, cansei de ser CLT e vou seguir ali pro meu caminho. Que bom que a mensagem deu certo. Sim. Mas, assim, eu comecei tentando conciliar as duas coisas, né? O CLT e o PJ. Acho que todo mundo começa assim, né? Em algum todo momento. mundo, Mas eu percebi que eu podia ir muito mais longe, vamos dizer assim, no PJ. Né? E eu sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter vários trabalhos e vários projetos, sabe? Eu me sentia muito presa ali no CLT. Apesar de eu trabalhar como CLT até remoto. Eu trabalhava remoto como CLT em 2013, como SEO, né, para minha empresa. O que não era nem um pouco normal, né? O que não era normal, Nem porque na época a empresa em São Paulo, mas a dona era da Holanda. Então, ela já tinha essa visão de futuro, assim, de ser, enfim, online e tudo. Então, eu trabalhava CLT remoto. Foi por isso que eu consegui conciliar naquela época o PJ e o CLT, porque eu fazia remoto. Pô, se você tivesse que ir presencial, né? É que a galera esquece isso, mas tem ali o tempo de você chegar na empresa, sair da empresa. É muito mais difícil quando você não tem essa flexibilidade. Exatamente. E eu comecei a fazer meus trabalhos, PJ, enfim, percebi que eu tinha conseguia fazer mais coisas e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou ter que... Chegou uma hora que eu tive que escolher as duas coisas ali, né? E eu escolhi, né, o PJ, fiquei ali durante
acho que uns 5 anos de boas ali no PJ, até que chegou que eu tive um único cliente PJ. Eu falei, caraca, só tem um cliente PJ. Esse é o drama, né, do PJ. Se esse cliente fechar, eu tô ferrada. Exatamente. Se o cliente cancelar, eu tô ferrada. E aí, nessa época, eu tentei, um cliente meu, que era o único cliente, ele falou, cara, eu queria muito te contratar, você fez esse trabalho excepcional aqui. E fiquei ali, acho que 3 meses, né, negociando com ele, tentando, na verdade, empurrar, porque eu não queria, né, ser CLT, e falei, cara, tem que entrar como PJ aqui para mim. Pra poder dar um equilíbrio, né? Falar, tipo, bem, se ele não gostar mais deu como PJ e me quiser como CLT, eu não quero ele, então preciso ter alguém aqui na rebarba. Mas aí não foi ninguém, eu falei, cara, eu vou tentar ser CLT de novo, de repente é uma coisa que passou, vou tentar. Fiquei 3 meses na empresa e saí, porque eu não consegui, né? E quando eu saí desse CLT de novo, eu voltei para o PJ e eu voltei ganhando 1/3 do que eu ganhava como CLT. Né? E eu voltei felicíssima da vida, felicíssima. Porque eu acordei de manhã, eu falei, cara, estou fazendo o que eu amo aqui. Não importa se eu estou ganhando 1/3 do salário, eu sei que eu vou conseguir ganhar muito mais. Eu acordei super feliz. Acho que quando a gente faz o que a gente gosta, vai ser piegas, né? Porra, e o dinheiro? E falei palavrão. E o dinheiro? Não tem um episódio meu. Cariocas, né? Carioca Way of Life. Mas é você saber também que você consegue, né? Depois desse cliente eu consegui outros e outros e outros. E, cara, é uma fase. Você vai ter fase boa, fase ruim. E o PJ é isso, é você conseguir lidar com cada fase. É você aprender também um pouco ali, pelo menos, de educação financeira para você ter um mínimo de controle da sua vida. Eu acho que isso é uma coisa que pouco se fala, né? Sobre essa frente de você largar a CLT e se jogar no PJ. Pouco se fala sobre o quanto você precisa aprender a controlar o seu dinheiro. Você não vai ter mais auxílio-desemprego se você ficar desempregado. Você não vai ter mais FGTS para sacar. Você não vai ter mais 13º, rescisão, 40%, multa, não sei o quê. Não tem nada disso. Salário, às vezes, né? Exatamente. Você não tem mais nada. Então você precisa ter um controle muito maior. É entender que o que está entrando entra para a empresa Júlia, e não para a pessoa Júlia, né? E a empresa Júlia precisa ter dinheiro para pagar o salário da pessoa Júlia, mesmo quando não tem fonte de dinheiro nessa daqui. Essa daqui tem que ter, porque essa daqui tem conta para pagar. Então, né, tem essa questão. E eu acho que esse foi acho que, assim, é o maior medo de todo mundo, né? Acho que esse foi o ponto que mais me prendeu, de eu ficar preocupada, de, tipo... E o que eu posso dar de dica para qualquer pessoa também que esteja entrando nisso é: se organize. Eu me organizei financeiramente. Eu gastei um bom tempo da minha vida nos últimos anos organizando a minha vida para eu poder falar, cara, eu posso fazer isso e eu posso me arriscar, né? Então, eu não tenho dúvida que vai dar certo, que já deu certo, que tá dando certo. Hoje eu tenho um time aqui comigo, mas eu só fiz isso porque eu pude... fazer isso com a tranquilidade de que minhas contas não iam, né, precisar ser pagas. E é importante falar nisso porque é onde as empresas mais se ferram, geralmente. É onde as pessoas mais quebram e é o que geralmente faz as pessoas se venderem por qualquer coisa. Então, tipo, se você quer hoje empreender e você confia ali no seu negócio, você confia em tudo que você quer construir, se organiza para que isso possa ser feito da maneira como você quer. E aí você não vai ter que se vender, você não vai ter que desistir no meio do caminho, né? Porque isso é uma coisa muito importante ali dessa parte que eu acho que é pouco falada. Do, tipo, não é simples. E é esse controle, né? Que foi uma coisa que você conversou muito comigo também na época, do tipo, cara, você... precisa confiar que vai dar certo também, tipo, isso é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que vai empreender passa em algum momento, né, esse medo do inseguro, mas vale a pena, né, quando a gente... é muito bom, né, você acordar de manhã e falar, caramba, eu vou trabalhar para o meu negócio. Exatamente. Você sentiu isso quando você acordou, assim... Nossa, eu hoje trabalho 12, 15 horas por dia, muito mais feliz do que eu trabalhava, às vezes, 8 horas por dia, tipo, não tem comparação, muito diferente. E eu lembro que quando eu falei com você da última vez, que eu falei,
sai, você nunca vai estar preparada, vambora. Aí acho que foi no mesmo dia. Não, dia seguinte, você falou. 2 dias depois eu falei, Saiu. Né? Saiu. Eu falei, caraca. Foi. Porque foi isso, foi tipo, uma virada de chave, de falar, cara, realmente, o que é estar preparado, né? Uhum. Tá preparado pra quê também, exatamente? Tipo, enfim, aí a gente entraria em muitos devaneios aqui, né? Mas hoje, por exemplo, nada do que eu estou fazendo é algo que eu não tenha feito antes, em termos de SEO. Né? A gente trabalha com SEO há muitos anos, então a gente sabe do que está fazendo. Então, o que geralmente te prende, às vezes, são esses outros fatores que a gente está falando aqui. É a insegurança, é o medo do incerto e tudo mais. Mas aí, para isso também, eu acho que vale muito. E assim, terapia, gente. Junto da conta aqui que eu tava falando que vocês têm que fazer, vale botar ali um investimento também para terapia. E aí, tá, você saiu então do CLT e começou ali como consultora Lisane ainda. Em que momento você começou a entender que você conseguia dar conta de várias contas e ir escalando isso de forma saudável e de forma a aumentar a sua renda? Porque você mesmo falou ali que saiu para ganhar 1/3 do que você ganhava, né? E como é que foi esse processo para você de ir crescendo? Foi muito aos poucos, né? Claro, eu tinha um dinheiro guardado, eu não estava ali sem nada, né? Então eu conseguia, mesmo com esse 1/3, pagar todas as minhas contas e colocar ali se tivesse que completar, eu tinha ali a minha reserva, mas foi um crescimento aos poucos e quando eu fui percebendo que eu fui conseguindo ter mais clientes, né, foi um momento também que até o Cadu, que trabalha comigo hoje, que é meu marido, está comigo na Niara, ele também ficou comigo, né, trabalhando em conjunto comigo com consultoria, eu na parte de SEO, na parte de criação de sites, então a gente dividia ali o dinheiro, né, enfim, a gente fez isso por um momento e até o momento que a gente viajou para fora, a gente foi para Portugal, e aí a gente usou esse recurso, né, essa receita, para também custear nossa vida lá fora, né? Então, isso também foi bom para a gente. A gente conseguia trabalhar de qualquer lugar, né? A gente tem até hoje Blast Marketing, né? Tá no site, apesar de eu não atualizar há 2 anos já. É casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu sempre falo isso. Eu acessei ontem e tava com bug lá no Cara, site. eu sempre uso, quando eu tô dando aula, né? Tipo, teve curso de SEO na SPM mês passado, eu acho, que eu botei os alunos pra fazerem auditoria do meu site. Cara, é a única forma que tem de eu fazer auditoria do meu site é quando eu tenho que mostrar pros alunos como se faz. E eu falo, cara, sério, tudo que você encontrar aqui tá errado, faça o oposto. Faça o oposto, porque a gente testa às vezes também, né? No meu caso não, porque tem 2 anos que eu não, mais de um ano que eu não atualizava nada, então eu vi que tem um bug lá, se acessar tem um bug lá. Mas eu fui conseguindo, é o que eu falei anteriormente, né? Um cliente vai indicando o outro, que vai indicando o outro. Você não pode se desesperar também, né? De falar, ai, caraca, eu não tenho dinheiro, vou voltar para o CLT. Não, não faça isso, porque você vai conseguir com indicação, ou até prospectando também. Teve um prospect que eu consegui mandando mensagem por WhatsApp, desculpa, por Facebook na época, né? Era 2019, até razões para acreditar. Eu mandei mensagem no inbox do Vicente Carvalho, que é o fundador, e eu falei assim, Vicente, adoro o trabalho de vocês, gostaria muito de contribuir de alguma forma, poderia fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu comecei, acho que 1 mês, ajudando, dando assim, umas dicas, até que no 2º mês ele falou, tá fazendo muito, eu vou ter que te pagar. Aí ele começou a me pagar, sabe? E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E, assim, o meu amigo pessoal, estou com eles até hoje. Então, vai também atrás, prospecção ativa, seja no... Hoje não tem o Facebook, mas vai no LinkedIn. LinkedIn, pô, hoje em dia... LinkedIn, sabe? Vai, manda mensagem. Já fiz também de fazer uma análise do site, na época era o Dinheirama. Fazer uma análise do site muito básica, assim, sabe? E mandar pro dono do site. E falar, olha,
sou Lisane, detectei que seu site está assim, fiz isso para posso te apresentar? Apresentei também e acabei fechando com eles depois de um tempo. Então, essa prospecção ativa no início, você não tem ninguém para indicar, vale muito a pena. Né? Mas vai ali mesmo, fala com o dono, sabe? Vê o contato no LinkedIn, no site mesmo, para você mandar uma mensagem. Boa. E aí, né, aproveitando já que você já está falando até de LinkedIn, como construir uma autoridade no mercado de SEO, estabelecer um bom networking para chegar nesse ponto de ser indicada, ser lembrada nesse momento dos projetos, né? Eu acho que quando você decide ir por esse caminho, que não é o caminho da CLT, é o caminho ali para empreendedorismo, você precisa estar exposto hoje. E Sim. Isso é uma coisa que não tem para onde fugir. Você precisa criar conteúdo, você precisa fazer um networking, estar em eventos, porque se você não estiver fazendo, todos os outros seus concorrentes estarão fazendo e eles vão pegar o projeto e não você. Isso é uma coisa que hoje eu vejo como fundamental. Talvez você tenha uma opinião diferente, não sei se você tem, mas eu, pelo menos assim, na minha trajetória, o que me permitiu chegar ao ponto de falar não quero mais ser pessoa física e vou me tornar uma empresa, foi justamente eu falar, cara, hoje eu tenho muita gente que bate na minha porta justamente pelo conteúdo que eu crio, por tudo que eu consegui fazer. Então, chegou a esse cenário. Então, o cenário que é, para mim, mais confortável e mais seguro é criar essa autoridade. E aí, como? Como construir isso? Cara, a pessoa só vai saber que você é experiente, que você sabe, se você compartilhar, não tem como. E no seu caso foi exatamente isso, né? As pessoas foram atrás de você porque você compartilhou o conteúdo. Eu vejo muita gente que ainda não tem essa segurança, vamos dizer, acho que muita segurança, insegurança, né? De não compartilhar conteúdo por pensar no que o outro vai... Como é que fala? Pensar no que o outro vai achar, é isso. Mas não fica pensando nisso, sabe? Pensa que todo mundo erra, a internet está aí, sabe? Se você errar hoje, amanhã já não vão lembrar mais, a não ser que alguém tire um printzinho ou outro. Mas de maneira geral, né? Exatamente, sempre vai ter alguém para pentelhar você, para ficar perguntando, fazendo comentários, sabe? Isso sempre tem. Comigo também tem. Às vezes eu posto lá alguma coisa da Niara também. Ah, qual é a fonte? Como você chegou nisso? Aí eu falo, pesquisa no Google. Sabe? Porque sempre tem alguém para te pentelhar. E se você não pode se deixar abalar com isso, ou deixar de postar, ou deixar de aparecer, sabe? Se expor por causa disso. Então, eu penso igual a você, sabe? As pessoas têm realmente que postar no LinkedIn. Cara, você não precisa nem inventar a roda, sabe? De ficar tentando postar algo super inovador. Vai na tua. Posta coisa de conteúdo ou coisa que você tá ali na sua... Como é que fala? Na sua... Você é expert nisso, entendeu? Porque sempre tem alguém para aprender com você. Sempre. Sim, com certeza. E eu falo que o que fez, na verdade, eu tomar a decisão de sair da CLT foi justamente eu ter criado conteúdo, e não o oposto. Eu não comecei a criar conteúdo para sair da CLT. Eu saí da CLT porque eu comecei a criar conteúdo. Eu não esperava hoje ter um podcast, eu não esperava ter cursos, dar curso na SPM. Meu sonho, quando eu entrei na faculdade, era fazer faculdade de marketing na SPM. Eu nunca imaginei que eu estaria onde eu tô. Eu só tinha essa vontade de compartilhar conteúdo, porque eu falei, cara, talvez isso aqui que eu sei hoje possa ajudar para alguém. Então, quando você compartilha conteúdo, e cara, não é uma coisa fácil, pô, a Liz faz conteúdo também. Você sabe o quanto é difícil, criar conteúdo é um negócio difícil. Às vezes você não tem criatividade, o seu bloqueio criativo está gritando, e você fala, cacetadas, eu preciso postar alguma coisa. É difícil, mas eu acho que quando você se propõe ali a compartilhar um pouco do que você tá vivendo no seu dia a dia com as pessoas param pra ouvir e falar, cara, essa pessoa aqui sabe do que tá sendo falado. Tipo, ela não tá falando uma besteira. A não ser que você realmente não saiba o que você tá falando.
que pode acontecer também. Mas, de maneira geral, tipo, isso dá um voto de confiança ali pra que aquelas pessoas parem pra ouvir o que você tem a dizer. Num mundo onde hoje todo mundo cria uma quantidade absurda de conteúdo, né? Chamar a atenção ali por um bom conteúdo, sabendo do que você tá falando, é uma coisa que vai te destacar ali, né? Pelo que eu vejo, como uma pessoa que quer ir por um caminho de empreender. Me perdi aqui, calma aí. Deixa eu dar uma É muito olhadinha assunto, aqui. gente, é muito Aham. assunto. E você hoje falaria que parte, pelo menos, ali das pessoas, dos clientes que você teve, vieram muito desse networking também? Tipo, você enxerga que o networking foi a sua principal fonte hoje de clientes e tudo relacionado a isso? Sim. No início, sim, né? A gente teve muito. Eu falo assim de apoio, não só de assinantes da Niara, mas também de compartilhar, sabe? De mandar mensagem. A gente teve muito isso no início. Pode ser durante? Não. Ah, tá. A gente teve muito isso no início da Niara, hoje também. Então, esse networking, ele é essencial quando você está começando. Quando você está começando, cara, pede para os seus amigos lá compartilharem o seu conteúdo, mandarem perguntas na caixinha, sabe? Cara, eu pedia também, falava, Vicente, manda uma pergunta na caixinha, porque não tem ninguém perguntando Não, aqui. e quem nunca se mandou uma pergunta, não é Exatamente. mesmo? Eu entrava com o meu perfil pessoal, mandava no da empresa, eu entrava com o da empresa, mandava no pessoal. Porque assim, em algum momento tem que começar, e quando você tá começando, é normal que as outras pessoas ainda não estejam, né, prontas ali, talvez, nem com a maturidade pra te fazer uma pergunta sobre o que você tá querendo falar sobre. Exatamente. Às vezes você quer tocar num ponto ali, ninguém perguntou, puta, vou ter que me perguntar, vou ter que mandar ali. Mas eu faço isso, né, até com outras pessoas. Eu estava falando hoje com a Carol Pérez, né, porque eu comentei num post, né, da Ana Carolina da Edrone, não sei se você conhece. E aí a Carol comentou, na verdade, aí eu comentei também. Estava parabenizando ela por uma palestra que ela deu numa universidade, né? E eu mandei mensagem para Carol Pérez. Eu falei, cara, eu sou muito dessa, assim, de apoiar as pessoas, sabe? Porque quando eu... Não custa nada mandar um comentário, mandar um like, sabe? Dar um apoio. Eu acho que o que volta para você é tão mais benéfico, sabe? Do que realmente para a pessoa. E aí até a Ana Carolina respondeu que, Liz, eu que agradeço, você foi essencial para destravar a minha timidez. Eu fiz uma das primeiras lives com você. Então, assim, são coisas que um ajuda o outro, sabe? Então, esse networking é essencial para você quando está começando. Não, e não só pra quando tá começando, né? Tipo, a todo... gente, tipo, cara, a gente tem muita troca, tipo, eu vejo muita. E aí, não só necessariamente sobre empreendedorismo, mas sobre SEO mesmo. Volta e meia a gente tá debatendo, tipo, o que você acha disso aqui? Esse negócio aqui faz sentido pra você? Tipo, a gente tem muita troca, assim. E você ter pessoas assim, às vezes você vai pegar um projeto que você nunca pegou na vida. Tipo, sei lá, se hoje bater na porta... Vou falar do assunto do momento, bet. Se hoje bater na porta um bet pra mim, será que eu sei fazer SEO pra bet? Eu nunca fiz. Talvez um colega já tenha feito e pode falar pra mim, ir por esse caminho é melhor. Talvez esse caminho aqui não seja o ideal e tudo mais. Então, você ter essa troca com as pessoas é muito importante, né? E o networking ajuda muito nisso. Eu estava ontem mesmo falando, tirando uma dúvida com o Érico Formaggio. Érico, no follow, não sei o quê. Aí eu estava falando, debatendo com ele. E chegamos à conclusão que, no final, os dois juntos chegaram a uma conclusão de um projeto que é o meu projeto. Então, é muito bom contar com ajuda, né? Exatamente, é isso. Boa. Como você organiza a sua rotina diária como empreendedora? Eu achei boa essa pergunta, eu resolvi trazer porque, né, precisamos falar sobre a rotina empreendedora. Que não tem uma rotina, na verdade. Você acorda preparado para fazer uma coisa e você não faz aquela coisa.
Você vai fazer daqui a 2 semanas, porque apareceram 30 coisas no caminho. Exatamente. Então, mas, brincadeiras à parte, quer dizer, não é brincadeira, é verdade. Eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer no dia, que nunca dá para fazer no dia, sempre fica para o dia seguinte. Mas eu tento me organizar ao máximo para coisas que vão gerar retorno financeiro para a empresa, né? Então, assim, aquelas coisinhas que vão me tirar do foco ou que não são tão necessárias, eu deixo para o dia seguinte, né? Dia seguinte. Mas o que eu acho que vai gerar um retorno, seja, cara, até hoje eu coloquei na Niara uma lista de depoimentos, de vídeos de depoimentos no site. Eu falei, cara, isso aqui acho que vai gerar mais confiança no usuário que está conhecendo a Niara agora e vai gerar mais assinatura, enfim. Não, ontem eu inclusive fiquei fazendo isso. Eu tava vendo quais clientes, né? Tem que pegar uma assinatura do cliente para você botar a logo do seu cliente. Você não pode botar a logo aleatoriamente do seu cliente. Então eu estava ontem mandando mensagem, inclusive, pro Breno, falando, Breno, pelo amor de Deus, faz essa logo ficar branca, porque todas as logos no meu site são brancas. Então eu tava subindo também logo no site para dar essa autoridade para ajudar na venda, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho ali a minha lista de coisas para fazer. Faço tudo na Niara, não faço só SEO. Mexo no site, mando e-mail, posto em redes sociais, faço tudo, menos SEO na Niara. Entendo. Entende, né? Entende. Mas que bom que eu tenho a Niara, que ela acaba me ajudando em muita coisa, enfim, seja de texto, de e-mail, de rede social, acaba aliviando muito o meu tempo também. Sim, eu deixei uma pergunta. O tema é empreendedorismo, mas eu deixei uma pergunta para falar de IA para te aproveitar aqui, né, sobre isso. Mas você usa alguma ferramenta no dia a dia para acompanhar a sua rotina? Porque, por exemplo, Me indica uma. Eu uso o Trello para controlar com um time. Uhum. Com um time eu uso o Trello. Comigo eu uso bloco de notas do celular, caderno e inputs do Trello. Então eu tento usar só uma, mas eu não consigo. Porque às vezes eu tô aqui falando com você, eu tô anotando alguma coisa. Uhum. Aí, tipo aqui agora, eu não tenho nem meu caderno. E, tem até o Trello no aplicativo, mas aí eu vou ter que esperar o Trello carregar. Ele vai ter que carregar todas as tasks. Enfim, é menos rápido. Então eu abro o bloco de notas e anoto. Então sempre tá espalhado entre alguns lugares. Esse é o maior... eu sempre vou no raiz também, no bloco de notas. Mais fácil, no computador, né? Coloca lá o que eu tenho que fazer no dia. Mas a gente tem na Niara uma ferramenta chamada Linear, que é mais o que usa para TI, para acompanhar todos os projetos mais macros, né? A gente acaba acompanhando nessa ferramenta. No dia a dia, vai no bloco de notas mesmo, e aí vai só no tic, acabou. Boa. E, cara, pra mim, a melhor dica que você deu foi essa questão de priorizar tudo que traz retorno financeiro para a empresa. Eu vi também outra pessoa falando sobre isso, que foi o Ricota. Uhum. Inclusive, vi o Ricota indicando Niara, né? Chique. Coloquei na home da Niara. Tá cada dia mais chique essa Niara, hein? Mas eu vi uma vez um vídeo do Ricota falando isso também, do tipo, cara, se você tem que apresentar uma proposta comercial, assinar um contrato ou fazer a entrega do seu cliente, você sempre vai assinar o contrato primeiro, porque o dinheiro já tá certo, é só assinar o contrato que o dinheiro entra, depois fazer a proposta comercial, que vai te trazer mais dinheiro, e aí depois você vai olhar para o seu cliente. Porque quando você consegue gerar mais receita para sua empresa, você vai conseguir estruturar uma empresa mais saudável, e vai evitar que tenha mais atraso ali em task de cliente. Então, a linha de raciocínio sempre tem que ser essa, né? Você estruturar tudo ali que faz trazer dinheiro para sua empresa, tirando isso da sua frente, você começa a olhar para todas as outras tarefas. Exatamente. Tem até um livro depois que eu... Nossa, esqueci agora. Alguma coisa Frog, também, que ele fala sobre isso, né? Que você realmente tem que, na sua lista do dia, isso, você tem que... Primeiro, fazer os sapos, né? Que são aquelas coisas que você precisa fazer, que são que vão te gerar um retorno, mas que estão ali num gargalo, você precisa fazer, você faz. Depois você faz o restante, cara. Não faz
a gente pensa assim, pô, eu vou fazer essa coisinha que é rápido. Cara, não faça. Só que nesse de rápido em rápido em rápido, você vai pulando ali de um monte de coisa e deixa de fazer o que é mais Deixa importante. pra depois, sabe? Primeiro faz isso aqui que é importante pra sua empresa, depois você vai pros outros. Boa. E aí, uma outra coisa que hoje eu tenho muita dificuldade de colocar na minha rotina, mas você tenta separar momentos para estudo dentro da rotina de empreendedora? E por que eu tô falando isso? Porque eu botei uma meta para mim, por exemplo, de até o final do ano fazer um curso numa área específica que eu quero me aprofundar dentro da empresa. Porque é isso, quando você vira empresária, você precisa atuar em 50 milhões de áreas. Você tem que fazer planejamento financeiro, você tem que fazer comercial, você tem que fazer marketing, que por sorte a gente já está num universo um pouco mais inserida, mas você tem que cuidar ali do RH, você tem que cuidar enfim, você tem que olhar para muitas frentes. E aí, isso acaba exigindo de mim um tempo de estudo, que eu gostaria de dedicar mais tempo. Hoje eu não consigo dedicar muito tempo, mas eu tenho tentado falar, tipo, então, porra, a cada semestre eu vou fazer um curso, que vai ser um curso que vai me ajudar nesse processo. Que é isso, assim, a gente veio do background de marketing, a gente sabe fazer marketing, mas eu não sei fazer financeiro. Eu tô quebrando a minha cabeça e descobrindo, Exatamente. né? Então, eu tô tentando puxar muito pra mim esse lado também da educação. Você tem isso na sua rotina também? Eu tenho, mas como empreendedora a gente faz coisas ao mesmo tempo, né? Então, no momento que eu estou na academia, eu estou ouvindo um audiobook, né? Um audiolivro. Então, nesses 2 últimos meses, por exemplo, eu ouvi um livro sobre como fazer negócios crescerem, né? E aí ele passava por todas as áreas, né? Desde marketing, administrativo, contratação, financeiro, todas as áreas, sabe? Também eu vi um livro sobre vendas, porque eu também tinha que, apesar de eu saber vender SEO para projetos, eu tinha que vender a Niara. E eu falei, caramba, eu não posso perder esse momento, a oportunidade do primeiro contato com o cliente. Então, quando eu for abordar alguém, eu tenho que estar muito preparada. Tem que ser aquele negócio de pitch, de em 30 segundos você saber falar em uma frase o que você faz, não sei o que. É difícil, é difícil. E aí, eu também ouvi, né, um livro. Ele falava de um framework, por exemplo, de um pitch perfeito. O pitch perfeito, você primeiro tem que falar das dores do cliente, depois você encaixa com os benefícios do seu produto ou serviço, depois você fala como que a vida dele vai ser maravilhosa, depois você engata com CTA. Eu comecei a escrever, enfim, mandei para os clientes. Então, a gente tem que se preparar, sabe? Não é só SEO, a gente tem que saber de outras áreas para tocar uma empresa. E esse também é vou dizer que é uma falha, mas os profissionais não sabem disso, né? Quando vão para o CLT, eles falam, vou só fazer SEO. Quer dizer, desculpa, quando ele sai do CLT para o PJ... Eles falam, vou continuar fazendo SEO. Mas não, você tem que fazer financeiro, administrativo, você tem que saber se comunicar com as pessoas, você vai ter que vender... Contrato, a parte de contrato. Gente, cara, é um saco, né? Contrato é difícil demais, gente, pelo amor de Deus. Sério, quando eu tenho que ler alguma cláusula, eu fico com dor nas costas, minhas costas travam, eu fico nervosa, porque é tenso, tipo, é um negócio... Você tá ali falando da lei. Tipo, eu não fiz direito, eu fiz marketing. Exatamente. Então, assim, muda muito, né, o que você tá olhando ali. E aí você tem que abrir muito... Aquele profissional cara, eu acho que ele tem que ser muito mais abertão, assim, sabe? Quando você é empreendedor, porque... O profissional rock, ele dá um abraço aqui, ó, geral. Não, é dureza, cara. E é isso mesmo, assim. Você tem que se desdobrar em muitas, né? Então, por isso que eu tenho trazido cada vez mais pra minha rotina. E aí, uma coisa que eu fazia, né? Eu lia muito livro de marketing e de SEO. E eu falei, cara... Isso assim, já sabe, pô. Não é querendo me gabar, mas eu acho que eu sei o que eu tô fazendo aqui em marketing e SEO. Então, eu vou começar a ler livro de comercial, eu vou ler livro sobre o papel de um CEO na empresa. Tipo, eu preciso saber como melhorar, por exemplo, a qualidade do trabalho das pessoas que estão comigo, porque elas passam 1/3 da vida delas comigo.
tipo, eu tenho uma responsabilidade sobre aquelas pessoas. Então, eu preciso fazer com que aquele período delas na empresa seja o melhor possível. Eu tenho que falar sobre cultura, eu tenho que falar sobre administrativo. Então, assim, você tem que olhar para muitas coisas que você não tá olhando no seu dia a dia, mas que são muito importantes no seu dia a dia como CLT, mas que vão ser muito importantes quando você entrar nessa jornada de empreendedorismo. Boa. Faltam poucas perguntas, então, se você está assistindo ao vivo, vai comentando aí no chat o que você está achando. Vou estar ali respondendo todas as perguntas com vocês. Quais foram os seus principais aprendizados no empreendedorismo? Erros e acertos ali que você poderia compartilhar com o pessoal? Foi a maior dificuldade ali que você passou? Ou, enfim, quais foram as coisas que você aprendeu e que deu muito certo e que você pode compartilhar com o pessoal? Cara, a Niara não é a primeira empresa. Minha Educador, por exemplo, né? Além da gente ter trabalhado ali na Blast, a gente já tentou outras coisas. A gente já fez, por exemplo... Você sabe o Looker Studio? Tem aqueles conectores. A gente fez conectores, por exemplo, para Pagar.me, para meios de pagamento, porque não sei se tem hoje, mas não existia na época. Isso foi em 2019. A gente já tentou várias coisas. E a gente falava assim, eu lembro que a gente colocou no ar, em uma semana, vários conectores do Looker, e a gente falou, cara, oportunidade imensa, é agora. E sempre acha isso, né? Então, pode ser que você não dê certo na primeira tentativa sua, e isso é super normal, sabe? Vai tentando. Na Niara mesmo, a gente está um ano e pouco na Niara, mas a gente sabe que a gente só vai realmente engatar, de repente, daqui a 5 anos. Não é uma coisa que eu vou ficar rica agora, sabe? Tá tudo... Eu vou esperar um salário. Tem isso também, né? As pessoas, elas têm a visão de que o empreendedorismo é sinônimo de você ficar milionário amanhã. E não é assim que funciona. Você precisa trabalhar muito para você chegar numa etapa da sua vida que você esteja assim. Então, tem todos os processos que você passa, né? Tipo, vocês... Pô, hoje a ferramenta tem o quê? 15 mil pessoas? Sim, que já usaram a Niara, Porra, né? é um número absurdo. Sim. Tipo, em um ano vocês terem conseguido isso. Mas, pô, o quanto que vocês não se prepararam e aprenderam muito em outras empresas, em outras etapas da vida, para vocês chegarem a terem um número tão grande de pessoas num período tão pequeno, né, de tempo. Sim. Esqueci o que eu ia falar. Ai, socorro. Foi mal. A culpa é minha. Mas estava falando de desafios da empresa que vocês já tiveram, dos conectores. Tô tentando lembrar aqui. Sim, mas... Aí eu falei que não vai dar certo. Lembrei. Que do papel do CEO, né, que você falou agora há pouco também. E o que eu aprendi com tudo isso? Cara, o CEO de uma empresa, ele é aquela pessoa que vai engajar todo mundo, que vai trazer todo mundo para a sua ideia, aquela que fala assim, olha... a minha ideia é essa, não tenho dinheiro, não tenho muita coisa ainda, mas vem comigo, vamos no meu sonho, porque, cara, vai dar bom. Então, eu tento fazer muito isso, né, na Niara. Então, a gente está sempre fazendo muita coisa no mercado, sabe, engajando todo mundo. Então, isso foi o que eu aprendi, né, nessa parte de empreendedorismo, de você realmente... trazer todo mundo para a sua ideia, né? Comprar ali a sua ideia e é uma troca. Né? Eu vou trazer você, Júlia, mas eu vou te dar de volta também. Seja com uma Niara, né? De ajudar ali no seu dia a dia, sabe? Ou até você como embaixadora. Vem para a Niara porque eu vou também te ajudar em divulgação e tudo mais. Então, é tudo uma troca. Então, quando você aprende esse jogo, vamos dizer assim, né? Do empreendedorismo, né, desse mercado, fica tudo mais fácil para você. E aí volta lá no ponto do início do networking. Do tipo, quanto que o networking impacta também no final. É isso, assim, você tem um networking muito bom que ajudou ali na entrada da Niara. Então, todo mundo abraçou a ideia quando ainda era uma ideia. E aí, hoje, todo mundo, tipo... assim, imagino que ainda o boca a boca seja uma forma muito grande de vender a Niara, né? Pô, eu chego numa aula para falar sobre a Niara, por exemplo, eu tô falando lá de ferramentas de SEO, aí tem ali um momento onde eu falo do Search Console, Analytics, aí falo da Niara.
E aí mostra um pouco como é que funciona a Niara, todo mundo fala, cacete. Tipo, talvez se tivessem visto um anúncio ou alguma coisa da Niara, não iam ter uma noção ali de alguém que tá trazendo a sua visão e a sua prática ali no dia a dia. Então, tipo, isso ainda é graças ao seu networking, ao que você construiu. E ao quanto, nesse papel de CEO também, você consegue engajar não só as pessoas de dentro da Niara, mas as pessoas ao redor que falam, cara, que irado, tô comprada com a ideia e, tipo, né, que foi uma coisa muito que eu vi que aconteceu ali no começo. Que hoje vocês têm ali já uma ferramenta consagrada no mercado, muito porque vocês, no início, fizeram um negócio para ser de todo mundo. Então, pô, sério, o que essa mulher fez de reunião com pessoa para dar palpite na ferramenta não tá no gibi. Eu lembro que nossa senhora, eu gastei tempo, hein? Você e Cadu aqui, ó, me ouviram. Porque é isso, é querer fazer o melhor para quem de fato tá ali para usar a ferramenta. E aí, uma coisa que eu acho também importante da gente falar é de erros. E aí eu vou falar, cara, eu acho que o maior erro de todos que eu tive em toda a minha jornada empreendendo, enfim, mesmo quando antes eu estava ali CLT / PJ, né, em todo o meu processo, foi a importância de um bom alinhamento e de ter tudo muito bem definido em contrato. Eu acho que esse é um aprendizado negativo que eu tive de ter me ferrado já na vida por falta de um contrato bem definido. Mas sabe aquela pessoa que chega e fala assim, precisa contrato não? Ou então, vamos seguir esse modelo aqui, contrato padrão que a gente tem na empresa. Não, gente. A importância de você entender que a partir do momento que você sai do CLT e vira, de fato, ali uma empresa, isso diz que você precisa estar ali seguindo algumas leis e você precisa garantir que a sua empresa vai estar protegida em qualquer situação. Isso aconteceu 2 vezes comigo, 2 vezes por eu confiar em outras pessoas. Tipo, teve uma vez que eu tinha um contrato com um cliente, o contrato venceu, ele falou, a gente já tá trabalhando junto há tanto tempo, não vamos fazer contrato não. No mês que a gente não fez contrato, eles não pagaram. Cara, surreal. Assim, óbvio, depois eles pagaram, porque a gente pegou toda a troca de e-mail e tudo mais, mas não se deixe levar por esse papo de, não precisa e tudo mais. Faça contrato muito bem feito ali com fornecedores também. Por exemplo, eu por um tempo terceirizei tecnologia. Eu não tinha tecnologia, agora a Optimiza tem time de tecnologia. Mas eu terceirizei tecnologia por um tempo. Eu me ferrei já em alguns casos também. Então, eu fazia contrato, tipo, se a pessoa ia mexer no site, eu fazia um contrato com essa pessoa, tipo, essa pessoa vai mexer nisso. Contrato simples, só para poder ter ali algo em que você se respalde. Então, acho que essa é a minha experiência negativa que eu aprendi bastante, do tipo, a importância, né, de você ter ali, e talvez por, sei lá, você pode estar ouvindo falar, porra, óbvio, você devia ter feito um contrato. Mas às vezes você não vai chegar ali na hora, o cliente vai falar, a gente já tá tanto tempo juntos, pra quê? Vamos fazer só mais esse negocinho aqui, não precisa de contrato, e aí você vai em algum momento se ferrar. Então, eu já me ferrei também com sócio, que não era o Cadu, claro, né, mas... imagina, Cadu. Brincadeira. De confiar em sócio, né? E confiar a parte financeira da empresa em sócio. Então, eu não olhava, vamos dizer assim, com tanto detalhe a parte financeira. Só fui olhar quando teve que fazer o imposto de renda da empresa. Eu falei, caraca, o que é isso aqui? Como esse valor? Né? E aí foi a minha surpresa. Então, não confie cegamente em ninguém, sabe? Sempre dê uma olhada ali em valores, em contratos, nas informações que estão sendo trocadas, porque aí você vai ter muito mais segurança também, né? Enfim, na sua empresa. Boa, exatamente. E aí por isso, né, que eu
volto também no que eu falei, da importância de você estudar outras áreas que não a sua. Porque, eventualmente, você vai precisar. Você vai precisar entender melhor de contabilidade. Contabilidade é um negócio que eu sofro também pra entender, viu? Nossa Senhora, Jesus Cristo. Você é sozinha, né? Pelo menos eu tenho o Cadu, porque a gente consegue separar algumas coisas. O Cadu ele é muito mais de números do que eu. E aí ele fica com a parte financeira, com outras coisas de TI e tudo mais, e eu fico com humanas, né? Justo. E aí, tem mais uma pergunta sobre empreendedorismo, mas eu deixei também mais uma pergunta sobre IA. Pra gente fechar o tópico empreendedorismo, o que você falaria, né, pra alguém que tá querendo? Qual conselho você daria? Eu sei que você já é boa em conselho, porque eu já ouvi bastante os conselhos seus. Então, qual conselho você daria aí pra quem tá começando nesse universo de entender ali sobre empreendedorismo e que quer dar esse passo? O que você sugere pra essa pessoa? Primeiro, você nunca vai estar preparado 100%. Nunca vai ter o cenário ideal. Eu estou esperando o cenário 100% ideal. Nunca vai ter. Mas tente se planejar de alguma forma. Seja ali, como a Júlia falou, financeiramente, né? Tem ali uma reserva. Porque é isso, o PJ não tem 13º, não tem nada. Então, tem ali uma reserva, planeje o que você quer fazer, como que você vai começar o seu trabalho, né, de PJ, porque você vai ter muito mais segurança quando você começar. E, de novo, sempre vai ter altos e baixos, tá? Não se desespere, sabe? Não fique receoso, enfim, eu vou largar tudo, vou voltar para o CLT. Porque, assim, eu acho que o PJ ele tem que estar muito mais preparado psicologicamente, até também, né, para aguentar tudo que vem aí exatamente, volta a minha dica da terapia. Não é uma brincadeira, não é um meme. Mas, cara, vai atrás, sabe? Corre. Eu estava lembrando agora há pouco da primeira vez que eu dei aula também. Eu dei aula no Infinet e eu me formei no Infinet, no MBA do Infinet, e eu dei aula 2 anos, eu acho, 2 anos depois de eu ter me formado. E já dava palestra e tudo mais lá. E eu sempre pensei assim, cara, não preciso ter receio, não vou amarelar aqui, porque tem tanta gente ruim no mercado, sabe? Que está fazendo coisas e está tendo holofote. Cara, vambora. E ainda tem isso, a síndrome do impostor, que às vezes bate a gente, né? E principalmente, assim, estatisticamente falando, não tô aqui entrando em nenhuma questão de nenhuma coisa relacionada a nada além do que a gente está conversando aqui, mas estatisticamente falando, principalmente para nós mulheres, isso afeta muito mais. Sim. Então, a gente ainda tem esse plano, né, do tipo, da gente chegar e olhar e falar, caraca, tipo, será que eu sou tão boa mesmo? Tipo, será que eu deveria estar aqui nesse papel? Será que não tem ninguém melhor do que eu para falar sobre isso? E, cara, às vezes não tem. Às vezes você realmente é a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, tipo, você aceitar também que você pode ser a pessoa ideal pra estar ali, né? Então... Sim. Mas sabe que eu nunca tive esse negócio com homem? Eu tive comigo mesma, sabe? Às vezes quando eu entro numa reunião... não, com homem não, mas é que a gente tem com qualquer coisa, né? Eu tenho, sei lá, se a Kim sentar no computador... Kim é minha cachorra. Se a Kim sentar no computador, eu falar, eita, caraca, que é isso? Então, assim, é isso, é você o tempo todo se questionar, né? Sim, pra si mesma. Eu mesma, né? Tipo, então, assim, cara, vai. Se precisar de um comentário, de um like, me manda uma mensagem, eu vou lá. Ela é boa nisso. Boa. É isso, então. Acho que fechamos esse tópico empreendedorismo, SEO, CLT, enfim. Dúvidas, eu sempre recomendo, né? Tipo, a Liz é uma pessoa muito aberta, ela vai conversar com você sobre qualquer que for o assunto, qualquer que for a dúvida. Eu também, você fica à vontade. Se você está assistindo, eu espero que você já me siga em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn, eu tô sempre lá como Júlia do SEO ou como Júlia Neves. E aí você fica à vontade também para me mandar mensagem. Eu vou deixar o LinkedIn da Liz aqui embaixo também para você mandar mensagem para ela. Vou deixar também o site da Niara para vocês verem o trabalho que ela teve hoje antes de chegar aqui, de botar os reviews lá. Mas, né, dito tudo isso,
eu vou me aproveitar de você aqui um pouquinho pra gente conversar sobre jogo rápido, pra gente não fazer a galera ficar muito tempo aqui, mas o que você tá achando que vem aí, o que a gente pode esperar do SEO com a chegada, né, do Search GPT e com a entrada cada vez mais firme aí do AI Overviews ou Search Generative Experience ou IA dentro do Google, como as pessoas preferirem chamar, né? Mas os buscadores acoplados ali à inteligência artificial. O que a gente pode esperar disso, né? Em se tratando de SEO. Não tenho ideia. Que isso, cara? Eu tava acreditando que você ia me chegar com uma resposta perfeita. Mas sério, acho que assim, vai ser uma previsão aqui, sabe? Que a gente com certeza vai errar de alguma forma. Claro, vai impactar o SEO, vai impactar algumas pesquisas, principalmente as informacionais. Né? Eu tava... Lá em Portugal não tem como é que fala? Search Generative Experience. Exatamente. Então, não tem. Então... E é no Google, gente, pelo amor de Deus. Por que cria uns nomes difíceis? É só falar inteligência artificial. Mas... Não, eu tava aqui testando no Brasil, até fiz umas pesquisas lá que apareceu a Niara. Mas eu acho que não vai impactar alguns mercados, sim, esse que eu falei do informacional. E aí você vai ter que ir pelo outro lado de buscas mais comerciais, sabe? Mais transacionais. Até porque é isso que realmente traz leva a conversão, sabe? Então, não sei. E trabalhar muito também o conteúdo ali... E aí, essa vai ser minha outra pergunta sobre a questão do conteúdo e do uso da inteligência artificial de maneira geral no nosso dia a dia. Uhum. Mas eu acho que também trabalhar muito o conteúdo para você ser destaque nas buscas informacionais, para que as pessoas te vejam ali, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, mesmo que a pessoa não clique no seu site, que ela veja o seu site. Porque aí, quando for uma busca comercial ou uma busca transacional, ela vai falar: ah, é aquele fulano que me falou sobre isso. Mas eu não tinha visto ainda mais. Até porque tem o link, né, no Google, então fica mais fácil. Nome, mostra o link, traz toda a informação já. Então já é uma boa também de você. Long tail também, né? Eu acho que, assim, vai ser uma versão. Eu brinco que a IA generativa na busca, né? Ou seja, o Search GPT ou Search Generative Experience, AI Overviews, eles vêm muito como o Pokémon evoluído do Featured Snippet. Sim, Se o Featured Snippet já diminuiu ali, deu uma pancada na gente em termos de cliques, porque a gente perdeu muito clique ali das informações para o Featured Snippet. Ele responde uma pergunta ali rapidamente. A IA vai vir, né, respondendo de forma mais completa. Então, talvez a gente tenha ainda mais uma redução. Mas a pessoa que quer saber mais a fundo, ela ainda vai clicar. A pessoa que só queria aquela resposta, ela não vai clicar, mas ela também não faria nada além no seu site. Sim. Então... Às vezes eu nem clico no resultado do Google, pra te falar a verdade. Eu tento procurar ali na SERP a resposta. Pra você não gastar tempo. Pra não ter que clicar. Então, isso porque você não é uma pessoa que talvez chegaria até o fundo do funil daquele negócio. Você só quer uma informação rápida. E acabou. Então, acho que depende muito do momento também. Exato. Mas você falou uma vez que o clique ali na IA do Google, a gente não consegue detectar não tá entrando como... Né? Não. Entra, se eu não me engano, como direct no Analytics. Né? Não entra como SEO. Isso também pode ser que a gente tenha essa questão. Mas eu não sei porque ainda estava em beta. Eu não sei se aqui no Brasil já está rodando 100%. Não sei como é que tá o status. Que eu me lembre, estava começando a ser implementado. Eu fiz essa enquete semana passada, eu dei uma palestra para jornalistas lá na SPM, e aí os jornalistas que não ativaram ainda o Search Labs lá que eles têm, né, para você poder usar, já estão vendo respostas com IA, então eu acho que ainda está em processo de implementação, já está em processo de implementação aqui, mas eu acho que ainda é uma parcela muito pequena das buscas, então... Quando esse episódio você estiver assistindo ele, pode ser que, né, não necessariamente mais esteja sendo computado como direct. Mas até esse comentário que tem prazo de validade, por enquanto ele está como direct. Então... Aí, aproveitando uma outra coisa de você ser empreendedor e essas coisas, é tão libertador falar não sei. Eu falei, agora não sei. Não tenho ideia. Então, você que está aí vendo a gente, não fique com medo de falar para o seu cliente, olha, não sei, mas eu vou pesquisar
E eu trago mais coisa pra você. Exatamente. Cara, eu falo muito tranquilo, né? Tipo, é tranquilidade. Nossa, tira um peso. Tudo bem você não saber alguma coisa, né? Exatamente. Tipo, é normal, as pessoas realmente não sabem de tudo. A vida é assim, né? E é verdade, isso é uma coisa. E aí, pra fechar oficialmente agora, primeiros passos do profissional de SEO com inteligência artificial. Como usar a inteligência artificial? Onde a gente começa? O que isso pode ajudar no dia a dia da gente, como um profissional de SEO? Eu acho que primeiro você tem que identificar onde que a IA pode te ajudar, né? Então, lista ali os seus processos, sabe? Seja, por exemplo, criar um briefing, né? Que a gente fala. Eu vou no Google, analiso todos os concorrentes, anoto isso, eu pego uma planilha, vejo a quantidade de palavras, enfim, tudo. Então como que a IA entraria, quanto tempo que eu gasto no manual e como que a IA poderia me ajudar, em quanto tempo ela faria. Então, quando você anota isso, né, de como é que é o seu processo de forma manual, você tem uma visão muito mais clara do quanto que você está perdendo de tempo, né, no operacional ou com alguma outra coisa que pode ser automatizada, e também e se a IA pode te ajudar ou não, porque tem coisas que dependem de você, seja de revisão humana, alguma análise, depende de você, mas outras a IA pode sim te ajudar. É porque é aquilo que eu digo, né? Eu disse ano passado, inclusive ano passado eu tava numa das coisas, eu fui nos 2 dias no SEO Summit, né? O primeiro dia eu fui representar a Niara num painel ali de inteligência artificial, no segundo dia eu fui fazer minha palestra mesmo. E aí eu falei isso no SEO Summit, eu falei, cara, a IA pra mim, ela vem muito pra resolver cornojob, né? Ela é minha estagiária, ela resolve ali tudo que eu preciso resolver, que eu gastaria muito tempo e que eu não tenho esse tempo. Até porque a gente falou, a gente é empreendedora, empresária, a gente não tem tempo pra basicamente nada. Então, tudo que eu puder fazer uma IA, fazer ali pra gerar tempo, mas sempre tomar muito cuidado também com a questão da qualidade, né? Então, tipo, é isso. A ferramenta de briefing da Niara, por exemplo, é uma ferramenta sensacional, porque é impossível você criar ali um briefing e criar um conteúdo que seja um conteúdo ou um briefing com tom de IA. Porque vocês adicionam tantas etapas que tornam aquilo personalizado que faz sentido ali com o processo que a gente tem com o SEO, né? Que faz com que o resultado seja fundamental ali para que não seja um conteúdo visto como mais um conteúdo de IA. Então a IA, ela é um facilitador, ela não ela não é uma pessoa, né? Então você ainda vai ter sempre que usar. Mas é isso, assim, o que eu posso falar que eu uso mais a Niara e a inteligência artificial de maneira geral em briefing, né? E esse, inclusive, acho que foi o papo que eu mais troquei com você e com o Cadu na época lá, no início da Niara, que eu falei, cara, olha o processo penoso que eu tenho de briefing, e aí é isso, sei lá, de 1 hora foi para 15 minutos o meu processo. Tipo, vai diminuir, né? Você sabe, então... Sei, estou ansiosa. Sabe tudo antes, né? Estou ansiosa. Então, assim, reduziu absurdamente o tempo que eu gastava fazendo briefing. Eu consegui entregar muito mais conteúdo para os meus clientes com muito menos tempo ali, mantendo uma qualidade enorme por conta disso. E principalmente também pensando em questão de... Cara, tudo que eu consigo identificar padrões, a IA faz muito bem. Então, tipo, se eu tô fazendo meta description para produtos, eu defino ali o padrão. Vocês têm hoje o bulk content, né? Tipo, de gerar de forma massiva. Mas mesmo que você não use o bulk content, até no chat SEO, se você mostrar 3 meta descriptions que você definiu ali como padrão, e você falar todos os produtos que você precisa, você já consegue ter um resultado absurdo. Então, eu uso muito para isso. Identificar padrões, coisas que eu faço de forma repetitiva, tentar mastigar aquilo ali para IA entender ali da maneira mais completa o que eu quero dizer, né? Então, o chat SEO é meu melhor amigo, porque eu falo muito, como vocês podem perceber, eu gosto de falar. Então, meus prompts são prompts desse tamanho sempre,
porque eu gasto ali uma energia, crio um prompt e aí eu consigo replicar sempre aquele trabalho para me ocupar muito menos tempo do que eu ocuparia antes. Sim. Essa dica é boa, né? Assim, de você usar a IA como sua assistente. Ela é ali, ela não é o protagonista, não é o principal. Então, você vai ter que comandar a IA, revisar, mas com certeza você vai ter muito menos trabalho, né? Vai aliviar bastante ali o teu operacional se você utilizar alguma ferramenta. A gente está falando de IA, mas pode ser alguma outra também, né? Seja até SEMrush ou Screaming Frog, né? Ferramentas estão ali para ajudar você. Mas é um complemento. Você tem que entender o que ela está gerando, saber pedir e entender o que ela está gerando ali. Saber pedir, eu acho que é uma das coisas mais importantes. E isso sempre vem na minha cabeça também, uma aula que você deu para o curso de formação em analista de SEO, que você mostrou, tipo, o exemplo de prompt. Um prompt iniciante, um prompt intermediário, um prompt expert. E eu achava... eu sou preguiçosa. E aí eu acho que para quem é preguiçoso, a inteligência artificial é maravilhosa, porque você vai criar um prompt um dia tão bom que você não vai precisar mais fazer aquilo. E é isso. A partir do momento que eu comecei a entender que quanto mais eu trago de insumo, menos eu tenho que mexer. Então, por exemplo, esse briefing aqui que a gente teve hoje, o roteiro do Search Talks, foi feito com a ajuda da Niara. Porque, obviamente... O que eu fiz? Eu peguei todos os tópicos que eu queria falar, eu falei, cara, esse aqui é o modelo de roteiro que eu tenho. Se vocês assistirem outras lives, vocês vão ver que eu tô sempre com uma lista de perguntas ali que geram, né, o conteúdo aqui que eu passo, né, pros convidados. Então, eu peguei um modelo de roteiro que eu tenho, falei, Niara, eu quero conversar sobre o assunto A, B, C, D, E, com a Liz. A gente tem tais coisas em comum. E eu gosto de usar essas referências aqui no meu dia a dia. Ela me trouxe, eu fui lá, fiz ajustes em cima e... Foi super rápido. Foi super rápido. Não, tipo, em 10 minutos. É porque eu mandei um briefing pra Liz falando assim, vamos falar de IA, né? Ela, a gente já falou várias vezes de IA, a gente pode falar de outro tema também. E aí foi o tema que a gente tá aqui falando. E eu falei, ótimo. Em, sei lá, 10 minutos rápido. no máximo já tava um briefing novo pronto, porque é isso, eu já sabia tudo que eu queria falar, imputei ali na Niara, a Niara me deu o resultado. Então, é isso. Queria aproveitar, né, esses minutos finais para falar com você sobre inteligência artificial, afinal, né, CEO da maior ferramenta de inteligência artificial de SEO do mundo. Adorei o do mundo. Ué, mas não é... Agora você é do mundo, agora você falou. É isso. Mas é isso, gente. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso aí para todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido trazer muitas informações relevantes. Liz, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. E aí, não só pelo dia de hoje, mas por toda a disponibilidade, né? É bom separar aqui um momento para te agradecer. Você sabe disso. Já te falei isso algumas vezes, mas da importância que você teve, da influência que você teve. De eu ver também... outras pessoas que seguiram por esse mesmo caminho e de dividir comigo isso e... Enfim, eu me senti também parte ali da Niara, eu acho que isso também foi muito legal, de eu ver ali a sua jornada como empreendedora e eu poder viver um pouco, isso me motivou e incentivou também muito ali. Então é isso, queria te agradecer muito, agradecer a você que nos assistiu e que já está, com certeza, me seguindo em todas as redes sociais, já deu like aqui no vídeo e já fez todas aquelas coisas que a gente pede aqui, ali, não sei o quê. Então, você que está aqui com a gente e principalmente você por ter tido a generosidade de dividir com a gente todo esse conteúdo. Eu que agradeço, né? Como eu falei, realizei um sonho de estar aqui com a Júlia do SEO. E espero que vocês tenham gostado também. Deixem um like, comentem, né? Vou estar também aqui vendo junto com vocês o vídeo ao vivo. Então, poxa, obrigada mesmo, Júlia. E é isso, pessoal. Até o próximo Search Talks. Tchau, tchau.